Salve programadores! Professor Alexandre Rossini na área. Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Aprendizado de Máquina, apresentando os fundamentos dentro da área de aprendizado de máquina. Vamos agora retomar aquele pipeline que vocês já conhecem. Nesse pipeline, nós já vimos todas as etapas, passamos por todas, voltamos para algumas, né? E agora, esta aula se enquadra no ponto 3, modelo de treinamento. Então, lembrando que a gente já passou por várias etapas de preparação de dados. O modelo de treinamento a gente já usou para classificação, né? Treinar um modelo para classificação, fazendo os testes e fazendo a avaliação, a análise com as métricas adequadas para problemas de classificação. E agora a gente vai voltar, né, para o ponto 3, só que para treinar modelos para problemas de regressão, então não é só classificação, regressão, que também é um tipo de aprendizado supervisionado. E aí a gente vai também lá para o ponto 5, para apresentar as métricas adequadas para problemas de regressão. Lembrando que em classificação a gente utilizou algumas métricas, né? Acurácia, precisão, recall, F1 score. Fizemos a matriz de confusão, poderia ter utilizado a curva, a área sobre a curva AOC. E agora são outras métricas, afinal são outros tipos de problemas. É um conjunto de problemas chamado problemas de classificação. Dito isso, vamos para o primeiro slide aqui da introdução. Em contraste com a classificação, que prevê rótulos ou categorias, a regressão foca em prever valores quantitativos, como o preço de um imóvel, a temperatura de uma cidade, o lucro esperado de uma empresa, a valorização de uma ação no mercado financeiro, entre outros tipos. Então, a regressão é uma tarefa de aprendizado supervisionado, assim como a classificação. Só que no caso da regressão, o objetivo é prever uma variável de saída contínua, numérica. Então, a gente teve a aula de tipos de variáveis, a gente viu que as variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas, né? No caso específico de classificação, trabalha com as discretas, né? E a regressão com as contínuas. Então, lá na classificação, a gente teria uma quantidade discreta de classes, né? Por exemplo, doente ou não doente, as frutas, tipos de frutas, banana, maçã, abacate, melancia. Numa financeira, uma pessoa que apresenta um perfil de bom pagador e outro não bom pagador. Enfim, isso é classificação, são as categorias, né? Os rótulos que a gente dá para uma quantidade discreta de classes, de categorias, né? E aí, na regressão, é a previsão, valor contínuo, né? Uma variável quantitativa contínua. A gente vai prever, toda vez que for prever, estimar um valor, um número, é regressão. Então, dito isso, a gente pode avançar e ver o próximo slide que diz, ó, exemplos de aplicações para problemas de regressão. Previsão de preços, pode ser qualquer tipo de preço, casa, carro, ação, entre outros tipos de preço. Estimativa de demanda por produtos, por exemplo, uma indústria, saber estimar para os próximos meses qual é a demanda e aí determinar quanto que vai produzir, né? Determinar a produção, a fabricação de determinado produto para não faltar em estoque. Então, se houver uma perspectiva de aumento de demanda, começa a fabricar antes, né? Porque tem que fabricar, tem a logística, a distribuição, tem tudo isso, né? Então, do mesmo modo, se a expectativa é de diminuir o consumo, diminui a produção para não ficar em estoque, não perder produto. Então, tudo que é um valor específico, previsão é regressão. No caso aí, falei de estimativa de demanda dos produtos. Também temos modelagem do crescimento populacional, né? Então, prever a, a população de uma cidade, estado, um país, de uma área, se vai crescer, se vai diminuir, com isso fazer planejamento de demandas. Previsão de temperatura, previsão de chuvas, índice pluviométrico, nível de rios afeta muita coisa, né? Pode ser obras de encosta, para construir uma ponte, ou inclusive, claro, a questão de hidrelétricas, tá? Então, se aí o nível vai ficar muito baixo, se não, tudo isso para tomada de decisão. Ainda estimativa de notas de alunos com base em desempenho prévio, enfim, toda vez que precisar de um valor numérico, prever, estimar um valor numérico, a gente está trabalhando com um problema de regressão. Então,
é importante ter isso em mente que a gente trabalhou até agora com os problemas de classificação, que é um tipo de problema de aprendizado supervisionado, e agora está trabalhando com outro tipo, que são os problemas de regressão, que é a saída contínua, um valor numérico para ser previsto, também, claro, reforçando aprendizado supervisionado, ok? Vamos voltar aqui para o slide. Então, a gente tem, do mesmo modo que tem na classificação, os variáveis x, que são as entradas, né? Que são as variáveis chamadas independentes, as características, as features, e o alvo, ou as variáveis alvo, né? O y pode ser uma só, ou pode ser vários, né? Se a gente quiser prever um valor, é só um y, se quiser prever vários valores, são vários y, né? Que a gente chama de variável dependente, dependente das variáveis independentes. Então a gente já vinha fazendo isso, né? Com a classificação, pegando o conjunto, separando no conjunto x, que são as entradas, e o y é a saída para o treinamento, é a variável de supervisão, né, que supervisiona o treinamento do modelo. E aí o modelo de regressão, que é um algoritmo que vai ser treinado, é uma função matemática, uma função estatística que vai relacionar esse x com y. Então é muito similar com o da classificação. Muito similar não, na verdade só muda o uso, porque em geral a gente costuma usar o mesmo algoritmo, como vocês vão ver nessa aula, a gente vai usar inclusive o mesmo algoritmo para treinar o modelo, que é a rede neural MLP, que a gente vem usando para classificação, também vamos usar ele para regressão, ok? Então só muda a forma de treinamento. Bom, então agora já que eu citei sobre implementação, assim rapidamente, o algoritmo é o que a gente vai ver no próximo slide, ó. Então, o scikit-learn, que é a biblioteca do Python que a gente vem utilizando, ela fornece duas classes para trabalhar com a rede neural MLP, que é a que a gente está trabalhando. A classe MLP Classifier, que é para tarefas de classificação, e ó, tem o MLP Regressor, que é para tarefas de regressão, e é exatamente essa classe que a gente vai usar nesta aula. Então, as duas classes fazem parte lá do módulo Neural Network, na rede neural, do Scikit-learn. E aí a gente consegue utilizar alguns parâmetros, como número de camadas, quantidade de neurônios, função de ativação, otimizador, taxa de aprendizado, entre outros parâmetros. São os parâmetros que a gente vai rapidamente relembrar, mas que vocês utilizaram, vem utilizando lá na aula de classificação, né, de MLP, a gente apresentou. Então são exatamente os mesmos parâmetros que são mexidos, tá? Só que muda que a gente chama ou classificador ou regressor por causa das suas próprias características, mas os parâmetros para serem passadas para essa classe são exatamente os mesmos. Tá, como que a gente usa ele? Então, para utilizar, a estrutura do código-fonte do MLP Regressor é praticamente idêntica ao do MLP Classifier, né? A gente tem numa rede neural, MLP, e aí, ó, a única diferença mesmo, prática, é que a gente muda a classe. Ao invés de fazer a chamada do MLP Classifier, chama o construtor, né, do MLP Regressor. E aí a gente diz a quantidade de camadas ocultas que quer ter, a quantidade de neurônios por camada oculta e aqueles outros parâmetros todos. Nesse caso, na tela tem o máximo de iterações, se não conseguir convergir antes o treinamento. E óbvio, observe a primeira linha ali do código-fonte, que ao invés de importar MLP Classifier, importa o MLP Regressor. E aí, para executar, que é a terceira linha aí, não muda nada. É exatamente o mesmo comando utilizado no MLP Classifier, né? mlp.fit, né? MLP é o nome do modelo criado, né? Da variável ali. Ponto .fit é a execução. Na verdade, isso para o scikit-learn, o ponto .fit é a execução de todos os modelos, né? Passando o X, conjunto X de treinamento e Y de treinamento. Aqui, mais uma vez, assim como a gente viu em classificadores, precisamos separar a base de dados, o dataset, em conjuntos de teste e conjunto de treinamento, tá? Aquelas mesmas observações que a gente veio conversando ao longo da disciplina, de separar a base de dados em conjunto de treinamento e conjunto de teste. Isso vale aqui. Para a regressão, continua valendo o modelo holdout ou split, o validação cruzado, ou ainda o leave one out, né, que é uma especificidade dentro da validação cruzada. E outra, né, que eu falei para vocês, quando vai fazer o balanceamento de classe,
Nesse caso aqui não tem, porque não é classe, né? Só observando isso, é uma regressão. Não temos classes, não é um problema de classificação. Então, fazer esses detalhezinhos, mas pode ter outlier, tudo isso, tudo aquilo que a gente vinha conversando, continua valendo, tá? Beleza. Vamos então avançar rapidamente. Esse slide aqui vocês já conhecem. São os parâmetros mais comumente utilizados tanto para o MLP classificar quanto para o MLP regressor. Eu estou apresentando só para relembrá-los, na verdade vocês já viram lá na aula de classificadores quando apresentamos o algoritmo rede neural MLP. Então são os mesmos parâmetros que podem ser utilizados da forma que a gente vinha já utilizando nos classificadores também aqui para o regressor, tá? Só lembrando que muda a chamada, em vez de ser MLP Classifier, chama MLP Regressor, mas os parâmetros valem todos exatamente iguais para qualquer um das duas classes, qualquer um dos dois modelos, seja classificador ou regressor, tá? Então vamos avançar aqui para o próximo slide. Voltei sem querer. Beleza. Agora de fato avançou. Então aqui a gente está vendo as métricas de avaliação dos modelos de regressão. Só os nomes, né? A gente vai ver nos próximos slides eles. Então, na classe problemas de classificação são outras métricas. Problemas de regressão, métricas específicas. Para cada tipo de problema, nós teremos métricas específicas. Então, para classificadores já vimos, agora vamos ver para regressão. Existem as métricas específicas para o tipo de problema de aprendizado não supervisionado. Então, por exemplo, para problema de redução de dimensionalidade, que é um tipo de problema de aprendizado não supervisionado, já tem outras métricas. Para agrupamento ou clustering, que é outro tipo de aprendizado não supervisionado, já são outras métricas, por exemplo, coeficiente de silhueta, né, o método cotovelo, Davis-Bode, enfim, tem outras métricas, tá? Então, para cada tipo de problema, nós temos as métricas adequadas. Então, aquelas métricas que nós utilizamos em classificação não são adequadas, não são corretas de serem utilizadas em problemas de regressão. Então, voltando aqui, em problemas de regressão, talvez as principais métricas sejam o erro absoluto médio, o erro quadrático médio, ou erro médio quadrático, o erro quadrático médio, a raiz do erro quadrático médio, coeficiente de determinação. Existe ainda outros, por exemplo, o MAP, que é o erro médio percentual, que não vamos apresentar aqui, mas tudo, observe que baseia-se em relação ao erro, a métrica de avaliação. Então vamos ver cada um deles. O primeiro, vamos pegar um exemplo geral para a gente trabalhar esse exemplo, cada uma das métricas. Imagine que o modelo de aprendizado de máquina foi treinado para prever a altura de pessoas em centímetros, com base em variáveis como idade e peso. E aí você testou esse modelo em 5 pessoas e os resultados foram. Então a gente treinou o modelo com as variáveis de idade, peso e sexo. E aí, como saída do modelo, a gente tinha já armazenado na base de dados a altura real das pessoas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura real das pessoas, que já tem na base de dados, e comparar com a altura prevista pelo modelo durante o treinamento. Então, vamos supor, na primeira pessoa, ela teve a altura real dela é 1,70 m, e a altura prevista pelo modelo durante o treinamento foi 1,68 m. A pessoa B, a altura real 1,60 m, e a altura prevista pelo modelo a partir do treinamento foi 1,65 m, e assim por diante. Então, entenderam? A gente está considerando aqui para calcular a métrica de erro, a altura real das pessoas, um dado constante na base de dados é o Y, é o alvo, a variável alvo, e a saída da rede neural para verificar se a previsão do valor, o quanto de erro existe. Por isso que precisamos de métrica de erro. Dito isso, vamos avançar então agora para a primeira métrica, que é o erro médio absoluto. O erro médio absoluto é um erro mesmo, é o valor absoluto do erro e tira a média. Então a variável a gente pega o Y, que é a saída, né, da rede neural, menos o Y com o circunflexo ali, que é que é a altura real da pessoa. Então vai ser a saída prevista menos a saída real.
E aí a gente faz um módulo deles, né, para não pegar o sinal. É simplesmente o valor absoluto, por isso que é erro absoluto, né, o erro médio absoluto. Então a saída prevista menos a saída real, pega o módulo, ou seja, tira o sinal e tira a média de todos os valores que tem ali. Faz um somatório e divide pela quantidade de valores que tem. Então tira uma média. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. A gente pegou aquela mesma base de dados que eu mostrei no slide anterior. Então, ó, os erros absolutos. Do primeiro, a pessoa A ficou com o erro 2, que é 170 menos 68. Da pessoa B é 5, 160 menos 165, tira o sinal, né, faz o módulo, dá 5. A pessoa C, 180 menos 78, então vai dar um erro 2. A pessoa D, o erro foi 15 e a pessoa E, o erro foi 5. Então a gente soma todos esses erros absolutos, né? Então 2 mais 5 mais 2 mais 15 mais 5 e tira a média, ou seja, divide pela quantidade de registros. Nesse caso aí nós tivemos um erro médio absoluto de 5,8 centímetros. Então para cada previsão, em média, o nosso modelo aí estaria errando 5,8 centímetros de acordo com essa métrica, que é a métrica do erro médio absoluto, tá? Vamos então agora para a próxima métrica, que é o erro quadrático médio. Então, como dá para se esperar, né? É o erro elevado ao quadrado. O erro, gente, só para ficar fácil de entender, é a saída prevista menos a saída real. É o y menos o y com um chapéuzinho, com circunflexo. Então, o que muda aqui? Ao invés de levar ao módulo, leva ao quadrado e depois tira a média. Então, olha, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Ó. Primeiro exemplo não, fazer o exemplo, o mesmo caso. Então, ó, o primeiro erro, a gente já calculou os erros, né? Então, o primeiro erro é 2, o do B é 5, o do C é 2, o do D é 15 e do E é 5. O erro de cada um. Então, a gente pegou agora e elevou ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. 5 elevado ao quadrado, 25. 2 elevado ao quadrado, 4. 15 elevado ao quadrado, 225. 5 elevado ao quadrado, 25. Agora, a gente faz o somatório dos erros ao quadrado, que é 4 mais 25 mais 4 mais 225 mais 25, e tira a média. São 5 elementos, então divide por 5. O erro aqui vai ser de 56,6, tá? 56,6. Então não é um valor absoluto, então não é em termos de centímetros como no erro anterior. Ele não é o erro absoluto. Então por isso que não tem ali 56,6 centímetros. Não é o erro, não é centímetro, tá? Esse tipo de métrica, ele é interessante porque quando é um erro maior, ele pune esse erro maior. Quando são erros menores, eles não são menos, não tem essa punição. Então, por exemplo, o erro 2 vira 4, um erro 15 vira 225 por causa da elevação ao quadrado, né? Então, ele é uma métrica interessante para verificar se tem muitos erros altos, porque você pode ter os erros todos na faixa lá, de repente, de 10, sei lá, 8, 9, 10, e vai tirar uma média lá 9. Aqui, a gente pode ter muito erros, de repente, com 7, 5, mas tem alguns que são erros 50, 40. E aí, por causa desses que tem, vão ser punidos e elevar a média. Então, se fosse uma média, puxaria para baixo, porque é um valor ou outro mais alto. Como é elevado tudo ao quadrado, quando esses valores mais altos são punidos. Então, a métrica o resultado tende a ser pior quando tem erros altos. Ela é uma métrica interessante por isso, para a gente identificar se está tendo erros altos, tá? Aí a gente tem a raiz do erro médio quadrático, né? Que é basicamente pegar o erro médio quadrático, que a gente calculou no slide anterior, e tirar a raiz quadrada. É só isso. Então, a gente elevou a 2, agora a gente faz o processo inverso, que é tirar a raiz quadrada de 2. Então, nesse caso, o exemplo, ó, no slide anterior, a gente tinha verificado que o erro quadrático médio era 56,6, tirando a raiz, e fica 7,52. Com isso, a gente volta para centímetros. Observe que o inverso da potência de elevado a 2 é a raiz quadrada. Então, a gente, tirando essa raiz quadrada, a gente volta para a métrica. Então, nesse caso, o erro médio, o erro quadrático médio, seria de 7,52 centímetros. Essa é uma métrica bem interessante, porque aí ela volta, né, a partir da raiz quadrada. Observe que o primeiro são os mesmos valores na mesma tabela. O primeiro erro, que foi o erro absoluto, deixa eu voltar aqui, ó, tinha sido de 5,8 centímetros de erro, né? Aqui é a mesma
tabela, os mesmo treinamento. O único que mudou foi a métrica. Com essa métrica deu 7,52 centímetros. Por quê? Porque teve erros maiores, né? Um erro bem maior. Isso pune como eu falei, né? Pune a avaliação. Então ela é mais interessante do que o erro médio absoluto. É claro que o erro médio absoluto vai ser interessante para alguns casos também, tá? Não estou falando para não usar. Mas, na verdade, assim como na classificação, que foi a minha recomendação, é utilizar as métricas, todas as métricas, sempre. E aí a gente verifica como é que está o resultado em todas as métricas. Que nossa expectativa com um bom resultado é que os erros, né, sejam todos baixos, todos parecidos e baixos, para verificar que o modelo treinou bem. Assim como a gente via lá na classificação, a gente queria que as métricas estivessem todas altas, né? Acurácia, precisão, recall, F1 score. Aqui a gente quer que os erros sejam parecidos e todos baixos. Então é interessante sempre usar todos os métricas de erro. E agora a gente tem mais uma métrica, que aí já não é exatamente o erro, como a gente estava calculando, mas também é uma métrica interessante, que é o R2, coeficiente de determinação. E a equação está na tela. A parte de cima da fração é o erro, né? O erro ao quadrado, né? Somatório, o erro ao quadrado, somatório dos erros ao quadrado, né? A saída real menos a saída prevista menos a saída real elevada ao quadrado, faz a somatória dela. E embaixo da fração, nós temos lá, ó, a saída real menos a média dos valores reais, tá? Então a saída real menos a média dos valores reais. Então a parte de cima continua sendo o erro, né? Saída real menos o valor previsto, e a parte de baixo a saída real menos a média dos valores. E aí leva ao quadrado, faz o somatório, divide o somatório de cada um e faz a subtração de menos 1. Então, ó, o que a gente busca? Deixa eu colocar meu rosto aqui. Quando tem o R2, o coeficiente de determinação 1, nós temos o modelo perfeito. Então, o máximo é 1, que aprendeu tudo exatamente sem erro. Quando dá 0, o modelo não explica nada além da média. Então, é um intervalo entre 0 e 1. Quanto mais alto, quanto mais próximo de 1 o coeficiente de determinação, melhor, tá? Então, ele também é utilizado. Vamos ver agora o exemplo aqui com a mesma base de dados do exemplo que a gente vinha utilizando. Então, ó, do lado esquerdo aí nós temos a parte de cima da fração, que vai dar 4, 25, 4, 225 e 25. Do lado direito, nós temos o lado de baixo da fração, a média primeiro, nós temos a média é 170, tá? E depois nós temos o cálculo da parte de baixo da fração. 170 menos a média dá zero. Então, os valores, ó, 0, 100, 100, 25, 225. A gente soma 4 mais 25 mais 4 mais 225 mais 25 dá 283 e divide pelo somatório dos valores reais menos a média, que é 0 mais 100 mais 100 mais 25 mais 225, que dá 450. Então fica 283 dividido 450, que dá aproximadamente 0,63. Então faz 1 menos 0,63. Então aqui o coeficiente de determinação foi de aproximadamente 0,37. Foi um valor ruim, meio baixo, tá? A gente espera que esse valor seja mais alto. Então essas são as métricas, provavelmente as métricas principais de avaliação de problemas de regressão, tá? Problemas de regressão, que são, então, os erros, os tipos de erros, absoluto, quadrático, a raiz do erro quadrático, e temos ainda, que no caso dos erros, quanto menor, melhor, e temos o coeficiente de determinação R2, quanto mais alto, quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Dito isso, vamos ver, então, o código-fonte, né? Está na tela o código-fonte, assim como eu apresento para vocês nas aulas anteriores, eu trago um código-fonte pronto, nesse caso, para regressão. Vamos então lá pro VS Code para executar aqui. Então, nós temos aqui, ó, o MLP Regressor e as métricas que a gente pode importar pelo Scikit-Learn Metrics, ó, o erro absoluto médio, o erro quadrático médio e o R2 Score. E a gente está buscando uma base de dados que é adequada para problemas de regressão, tá? Para prever valores aqui, né, de imóveis de casas na Califórnia. Então, separamos o conjunto X e Y, como já vínhamos fazendo no classificação. Dividimos, nesse caso aqui, com o split
conjunto de treinamento e teste, 70% para treinamento e 30% para teste. Estou fazendo um escalonamento de dados para padronizar, com uma padronização, né? O Standard Scalar, para usar o MLP. Chamo MLP Regressor, nesse caso aqui com duas camadas ocultas, sendo a primeira camada oculta com 100 neurônios, a segunda camada oculta com 50 neurônios, função de ativação ReLU, otimizador ADAM, número máximo de iterações, caso seja necessário executar 1000 iterações, e o Handle State 42 já explicamos para ter uma mesma semente e ter reprodutibilidade dos testes, já explicamos isso em aulas anteriores. Aí executamos o modelo, passando o conjunto de treinamento normalizado, né, padronizado, desculpa, e o conjunto Y de treinamento. Fazemos o treinamento do modelo, né? Desculpa, o treinamento do modelo foi aqui. Agora a gente faz as previsões com o conjunto de teste, tá? Com o conjunto de teste e calculamos os erros aqui, ó, as métricas. O erro médio absoluto, o erro quadrático médio, ou desculpa, o erro médio, o erro quadrático, exatamente, o erro quadrático médio, agora aqui é a raiz do erro quadrático médio, e o R2, né, o coeficiente de determinação, e imprimo na tela. Só isso, já vem tudo pronto, só para utilizar. Vamos executar. Executando, então, nós temos aqui, ó, vamos ver os erros impressos na tela. Deixa eu subir um pouquinho para ficar tudo bonitinho. Tá demorando um pouquinho, gente, porque essa base de dados é um pouco grande, tá? Mas imprimiu. Então, o erro médio absoluto foi de 0,347. Isso aqui tem que ver $100, o que que é? O erro quadrático médio de 0,266, ó. Menor que o absoluto, então não tem erros grandes destoando. Aqui a gente volta, né? Para a escala, então 0,516, e temos o coeficiente de determinação de 0, aproximadamente 0,8. Quanto mais alto, melhor, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, foi um coeficiente de determinação ok, não foi ruim assim. Foi bom, não foi ótimo, mas foi bom. Beleza? Então, dito isso, vamos voltar para o nosso slide. Aí eu quero agora acrescentar para vocês o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão vocês já conhecem, os Scatterplot, já mostramos eles em aula passada. Ele é uma ferramenta visual muito útil em modelos de regressão, tá? Porque permite a gente observar de forma intuitiva como os valores previstos se comparam com os valores reais, nas variáveis-alvo. Então, observe aí nessa imagem que o eixo X tem o valor real e o eixo Y, o valor previsto. Então, a gente espera que os valores, o modelo perfeito, os valores estejam todos alinhados nessa reta vermelha tracejada. Todos os pontos estejam sobre essa reta. Então, quanto mais distante dessa reta, maior o erro. Então, aqui nós temos um erro muito alto, ó, porque o valor real é de menos de 2, deve ser 2 milhões, né? O valor da casa. Menos de 2 é o preço da casa lá na base de dados da Califórnia, que é o que eu fiz o exemplo no código-fonte. E o valor previsto foi mais de 5 milhões. Então, aqui um erro está muito alto. Previsto o valor real menos de 2 milhões e o valor previsto acima de 5 milhões. Então, quanto mais distante dessa reta tracejada vermelha, maior o erro. E se todos estão sobrepostos exatamente sobre essa reta tracejada vermelha, tá 100% de acerto, tá? Então, o Scatterplot, o gráfico de dispersão, é muito útil para a gente visualizar se está tendo erros muito altos ou não, porque a gente espera que esteja tudo alinhado bonitinho com essa reta tracejada vermelha aí. Bom, e aí para terminar, nós temos um código-fonte para acrescentar ao código-fonte do exemplo anterior. Olha lá, tem 7, né? Visualizar. A gente vai pegar esse código-fonte, copiar e colar no final do código-fonte anterior que a gente executou. Então, eu já deixei preparado aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu fechar essa parte de baixo. Então, é o mesmo código de fonte mostrando para vocês. Eu simplesmente colei no final essa parte final para projetar o Scatterplot, tá? Então, a gente vai executar
demora um pouquinho, que a base de dados é grande, para verificar. Ah, o slide anterior respondeu para a gente, né? O valor ali, ó, que está sendo impresso aqui na tela, a métrica deve ser em, assim, deve estar em milhões de dólares o valor das casas. Então, nesse caso, o erro médio absoluto deve estar na casa de 340 mil dólares aproximadamente, provavelmente, tá? Nós temos casos ali, provavelmente é caso de até 6 milhões de dólares na Califórnia, é isso que eu estou entendendo. Beleza? Então agora a gente vai visualizar, já está exibindo na tela aqui o gráfico, não apareceu porque eu vou colocar aqui agora, tá? Pronto, tá aí, ó, agora está exibindo na tela. E é o gráfico exatamente o que está no slide. Então, com esse código-fonte, esse trecho, a gente cola no final do código-fonte e vai exibir o scatterplot, o gráfico de dispersão dos valores reais e valores previstos. Então, ele é muito útil para a gente fazer uma análise visual, para colocar num artigo científico, mostrar como é que está visualmente os resultados, tá? Dito isso, então, a gente encerra essa aula, chega ao final da aula de aprendizado supervisionado para problemas de regressão. Utilizamos o mesmo modelo, mesmo algoritmo, o MLP, só que direcionado para regressão, utilizando o MLP Regressor do Scikit-Learn. Então, todas as nossas aulas anteriores é um acumulado de conhecimento que nos levam a chegar até nesse momento. Então, nesse momento, a gente consegue fechar o ciclo, tanto para classificação quanto para problemas de regressão, ou seja, fechando o ciclo do aprendizado supervisionado. Espero que essa aula tenha sido útil, o curso em geral esteja sendo proveitoso e a gente se vê na nossa próxima aula, próximo vídeo, que é a nossa última aula deste curso. Valeu, gente. Obrigado.